Está claro que o golpe para o estabelecimento do comunismo no Brasil na década de 1960 era planejado há tempo. O que deu errado então? Se você já viu alguma discussão sobre o regime militar, certamente você já se deparou com aquele argumento de que nunca houve qualquer ameaça comunista no Brasil. De modo geral, a opinião majoritária da mídia e na historiografia é no sentido de que não havia uma real ameaça de tomada de poder pelos comunistas, por alguns motivos que podem ser resumidos da seguinte forma. Primeiro, os comunistas estavam em pequeno número no Brasil. Segundo, o presidente João Goulart e os demais líderes da esquerda não eram comunistas, e sim social-democratas. E terceiro, as acusações de infiltração de agentes comunistas e preparação de guerrilhas para tomar o poder eram totalmente falsas. Porém, mesmo que essa seja a narrativa oficial, muitos até hoje se perguntam se o Brasil poderia ter se tornado uma nova Cuba se não houvesse a intervenção militar de 64. Por isso, o conteúdo de hoje foca em analisar uma série de evidências deixadas de lado pela versão oficial, adotada pela maior parte dos estudiosos, a fim de apresentar uma série de fatos que lançam uma nova luz sobre a questão da ameaça comunista no Brasil. Então senta que lá vem história. Começamos nossa retrospectiva pelo ano de 1917, em que aconteceu a primeira greve geral no Brasil. Esse acontecimento foi inspirado pela chegada de imigrantes europeus que trouxeram o pensamento anarquista para dentro dos sindicatos. Além disso, 1917 também foi palco de outro grande evento da esquerda mundial, a tomada do poder pelos bolcheviques liderados por Lenin. Nos anos 20, o Brasil enfrentou no campo militar duas importantes revoltas tenentistas, sendo que a segunda delas foi responsável por trazer ao país Luiz Carlos Prestes, que exerceria papel de destaque em acontecimentos futuros. Em 1924, ele inicia a chamada Coluna Prestes, movimento que levou milhares de seguidores a marchar pelo país, exigindo reformas estruturais no governo. Esse movimento, que deu a Prestes o apelido de Cavaleiro da Esperança, também é envolto em relatos de saques, estupros e assassinatos ao melhor estilo Lampião. Para escapar da justiça, Prestes foge para a Bolívia, onde mergulha no estudo do marxismo, e parte dali para a União Soviética de Stalin, de onde voltaria em 1935 para tentar um golpe de Estado. Ao lado de Olga Benário, do movimento Aliança Nacional Libertadora, Prestes executa a primeira tentativa de golpe comunista no Brasil em novembro de 1935, liderando um levante de militares no Rio de Janeiro, Recife e Natal. Porém, o movimento fracassou e os principais responsáveis acabaram presos. O evento foi apelidado de Intentona Comunista e acabou servindo como justificativa para a ditadura varguista do Estado Novo. Prestes a permanecer na prisão até 1945, quando ocorre a anistia que permite a Prestes novamente exercitar sua militância do PCB e disputar eleições legislativas, na qual consegue cadeira de senador. Nessa época também teve início a famosa Guerra Fria, em que Estados Unidos e União Soviética se lançaram em inúmeras guerras por procuração, além de investir pesado em contra-espionagem. E é nesse ponto que o Brasil se torna cenário de importantes embates entre a CIA americana e um dos braços da KGB, embora tais fatos sejam completamente ignorados pela historiografia oficial e nos discursos políticos. Antes de mais nada, é indispensável ter em mente que americanos e soviéticos disputavam palmo a palmo a hegemonia no xadrez geopolítico, e embora cada país tivesse suas prioridades, a alegação de que os socialistas não tinham interesse no Brasil, o maior país da América Latina, é completamente absurda. Vide o retorno de Prestes como homem da União Soviética para liderar a intentona comunista. Verdade seja dita, a certeza dos projetos soviéticos vem do melhor tipo de fonte que um pesquisador poderia querer: documentos do próprio bloco soviético. No tocante à questão das ações de agentes soviéticos em solo brasileiro, boa parte da nossa pesquisa está amparada no trabalho de Mauro Abranches
Kraensky e Vladimir Petrilak, autores do aclamado 1964, O Elo Perdido. O Brasil nos arquivos do Serviço Secreto Comunista. Nesse livro, os autores apresentam relatórios de agentes secretos, planos de operação, recibos de pagamentos de colaboradores brasileiros e sistemas de propaganda e desinformação projetadas de dentro da cortina de ferro. Os documentos apresentados vêm do Instituto para o Estudo de Regimes Totalitários da República Tcheca, país sede da STB, uma instituição de inteligência e espionagem que trabalhava como braço da KGB na cortina de ferro. Entre os feitos da conspiração vermelha nos anos 50 e 60 no Brasil, merecem destaque a aquisição de influência em 2 jornais, uma editora, dezenas de agentes e um plano para a abertura de um canal de TV. Seus agentes também conseguiram acesso a políticos de alto escalão, o que incluiu o gabinete dos 3 últimos presidentes civis antes de março de 64. Em 1952, a inteligência tcheca iniciou seu programa de espionagem no Brasil, e embora no início as coisas fossem trabalhosas, a começar pela dificuldade do nosso idioma, o STB delineou um plano ousado de ação, em que um dos focos era se aproveitar do sentimento nacionalista brasileiro. Você pode não imaginar, mas havia por aqui um sentimento patriótico e anti-americano bastante forte, impulsionado pelo fervor nacionalista gestado no governo Vargas. Basicamente, os políticos e o empresariado nacional estavam engajados em não se tornar um mero quintal dos Estados Unidos, seja lá o que tal meta significasse. Para não se tornar subalterno dos americanos, valia de qualquer coisa, até estabelecer relações políticas e comerciais com o bloco comunista. Os comunistas eram cuidadosos, mas mesmo assim, em 1958, a STB soube que as atividades de espionagem comunista tinham sido denunciadas ao ministro da Justiça. No entanto, curiosamente, o Brasil não tomou qualquer medida para dificultar a vida dos agentes da cortina de ferro. Essa, aliás, não seria a última vez que os políticos fingiriam cegueira diante do avanço soviético. Nesse mesmo contexto, tinha início a Revolução Cubana, que durou de 26 de julho de 1953 até 1º de janeiro de 1959. Também no fim dos anos 50, a inteligência tchecoslovaca já havia ultrapassado as primeiras dificuldades de adaptação brasileira e, para melhorar, Cuba oferecia aos comunistas não só um importante aliado, mas uma evidência de que um país latino poderia sim trilhar o caminho do socialismo. Na esteira do sentimento nacionalista, Jânio Quadros sai vitorioso na eleição de 1960 e começa a trabalhar pela aproximação do Brasil com a União Soviética. Esse fato viria a ser de fundamental importância mais adiante. Com Jânio e Goulart na presidência, as relações comerciais e diplomáticas são totalmente restabelecidas entre o Brasil e a União Soviética. Não obstante, nesse período, o país já atravessava uma grave crise financeira. Em 62, com a crise se aprofundando, os tchecos tiveram uma reunião com um colaborador de dentro da política brasileira, identificado nos registros secretos apenas como Lauro. Com relação à preocupação de que a direita poderia tentar um golpe, o colaborador de pseudônimo Lauro afirmou que as forças democráticas certamente estavam preparadas para tal situação. Disse que já havia um grupo preparado para iniciar a guerrilha, que por enquanto o grupo era pequeno, mas possuía contratos com as ligas camponesas chefiadas por Julião. A organização e o equipamento ainda estavam em formação. No ano seguinte, o trabalho de organização seria finalizado. O homem mencionado nos arquivos soviéticos era Francisco Julião, que muito antes da intervenção de 64 já trabalhava intensamente pela causa socialista. Provavelmente essa declaração é das que encontrará maior resistência entre os simpáticos ao socialismo, dado que a cartilha oficial reza que socialistas brasileiros eram todos pacifistas antes do regime militar. Mas os fatos falam por si. Em 1962 aconteceu o acidente aéreo do voo Varig 810, no qual quase 100 pessoas morreram. Nos destroços foram encontrados documentos ligando Cuba ao treinamento de guerrilheiros no Brasil. A revista O Cruzeiro, na edição de 22 de dezembro de 1962, estampou em sua capa "Guerrilha descoberta no Brasil Central". As denúncias, porém, foram novamente abafadas pelo ministro de Relações Exteriores, Hermes Lima. A própria imprensa também não deu a atenção que deveria, provavelmente como resultado do processo de penetração comunista nas redações dos jornais. No tocante à penetração soviética em veículos de mídia no Ocidente, essa penetração funcionava como um verdadeiro fronte de guerra. Vide a campanha sobre a Guerra do Vietnã, onde os Estados Unidos foram massacrados pela opinião pública. No Brasil, um dos destaques fica por conta do jornal O Semanário,
cujo dono tinha se filiado ao PCB, dirigido por Prestes e Marighella. O jornal não tinha uma linha editorial comunista, mas sim nacionalista. Como já adiantamos, a pretensa luta contra os Estados Unidos era o que impulsionava os jornais nacionalistas na publicação de textos pró-Cuba e outros similares. Na verdade, era muito melhor para a STB criar conexões com pessoas que não eram comunistas, mas que tivessem interesse em comum. Isso ajudava a despistar as reais intenções dos envolvidos na conspiração. Segundo Lawrence Britt, codinome do espião tchecoslovaco Ladislau Bittman, até 1964, o Serviço de Inteligência Tchecoslováquio possuiu um jornal no Brasil. Após o golpe, a edição desse jornal foi interrompida pelo novo governo e o serviço tchecoslovaco perdeu, dessa maneira, um canal para sua propaganda. Esse depoimento foi dado pelo mencionado agente comunista após deserdar e entregar segredos soviéticos em uma audiência na subcomissão do Senado americano. Mas nem tudo eram flores para os comunistas. Os soviéticos não só espionavam, como também eram espionados. Como exemplo dessa perigosa relação, um agente duplo conseguiu enganar a inteligência tcheca, prometendo entregar um pacote de documentos secretos. No dia 14 de maio de 1964, às 14 horas, em frente ao cinema Azteca, na Rua do Catete, o DOPS do estado da Guanabara prendeu um funcionário do serviço de inteligência da Tchecoslováquia após este receber um pacote do agente duplo e entregar-lhe dinheiro. Essa foi a maior derrota para a inteligência tcheca no Brasil. Mas ainda que tal evento demonstrasse de forma cabal que havia penetração de espiões comunistas no Brasil, o fato é que antes disso muitos membros da elite nacional já tinham completa consciência das ações de espionagem soviética. Em 1973, por exemplo, pouco antes do reatamento das relações com o bloco soviético, a embaixada brasileira em Moscou foi secretamente invadida e teve um cofre violado. E mesmo constando que a KGB estava quebrando a confiança da diplomacia brasileira, João Goulart, que todos diziam não ser socialista, afirmou que esse incidente não pode vir a público para não fornecer argumentos às forças de direita no Brasil. Simultaneamente, o mesmo Prestes, da intentona comunista, estava envolvido na realização de grandes eventos internacionais em prol de Cuba, onde discursavam desde generais simpáticos ao regime, políticos socialistas da América Latina e diversas personalidades influentes na época. Não importa o que digam as esquerdas, que adoram inventar que não havia iniciativa de golpe comunista no Brasil, que o exército deu um golpe usando isso como mera desculpa, o que sabemos hoje, inclusive com provas documentais, é que sim, a ameaça existia. Mas se houve tanto planejamento, tanta intenção, por que os comunistas não conseguiram tomar o poder no Brasil? Os documentos obtidos do Serviço de Inteligência da Tchecoslováquia, o STB, mostram claramente que havia um planejamento do bloco soviético para a transformação do Brasil em uma república socialista no contexto da Guerra Fria. O planejamento detalhado desse golpe, feito pelo bloco soviético, talvez tenha acabado falhando por culpa da pressa dos revolucionários brasileiros e cubanos em concluir o negócio, e, lógico, pela ação do exército evitando o golpe com a contra-revolução de 1964. Na verdade, as ações de Cuba demonstram que os caribenhos estavam bem mais afoitos para exportar sua revolução do que a própria União Soviética. Como se sabe, Cuba chegou ao ponto de ter armas nucleares engatilhadas contra os Estados Unidos e teve participação intensa nas revoluções comunistas na África, para onde chegou a enviar tropas lideradas pelo próprio Che Guevara. As revoluções na África, a propósito, também demonstram que não havia distância que os comunistas não estivessem dispostos a transpor para levar sua revolução, a ponto de Cuba chegar a invadir o longínquo Israel na Guerra do Yom Kippur. Segundo Jonathan Brown, pesquisador de história latino-americano na Universidade de Texas e autor do livro O Mundo Revolucionário de Cuba, só na América Latina a lista de países que tiveram alguma tentativa de insurreição cubana incluem Panamá, Nicarágua, República Dominicana, Haiti, Argentina, Venezuela, Peru, Guatemala, Colômbia, El Salvador e Bolívia. Um guerrilheiro comunista cuja história merece ser contada é o padre Alípio de Freitas. Desde 1961, ele já era colaborador das Ligas Camponesas e recebia treinamento na ilha caribenha. Em 1962, ao retornar de uma viagem para Moscou, ele abandonou de vez o vínculo com o catolicismo para se engajar na atividade revolucionária. Ele também foi um dos integrantes do movimento Ação Popular, fundado no Brasil em 1962, que teria um papel central na luta armada contra os militares
após 64. No fim do regime, com a chamada redemocratização, o padre herege foi alçado ao status de herói, assim como muitos outros que foram homenageados e que receberam uma pensão oriunda do dinheiro que eu e você pagamos de impostos. Ora, antes de prosseguirmos com outras tantas evidências que ainda apresentaremos ao longo deste trabalho, cumpre salientar, ainda que de forma preliminar, que tais fatos já servem de evidência contra a maior parte dos discursos que tentam inocentar a esquerda de haver conspirado para tomar o poder antes de 64. Os acadêmicos e o consenso dos formadores de opinião sempre insistem que o Partido Comunista no Brasil era fraco e que a esquerda no Brasil era mais trabalhista do que revolucionária, tal qual seus famosos líderes Goulart e Brizola. Outros tanto afirmam que foram militares que provocaram a luta armada, que a militância socialista só se tornou violenta em resposta à repressão do regime. Muitas dessas informações já são desmentidas pelos fatos que aqui trouxemos, mas vale ainda relatar alguns pontos que desfazem o engano da narrativa vigente. Comecemos por Leonel Brizola, que apesar de não confessar ser comunista, em tudo agia tal qual um agente soviético. Em 1961, ele se encontrou com Ernesto Che Guevara em um evento no Uruguai, e a partir desse momento passou a nutrir grande admiração pelo revolucionário. Também por volta desse período, Brizola desapropriou duas empresas americanas que atuavam em solo nacional, a Bond & Share e a ITT, alegando que ambas haviam lucrado demais por aqui. Essas medidas autoritárias só encontravam paralelo na Ilha dos Castro, e, tanto lá como aqui, os atos eram alicerçados sob ferrenho anticapitalismo. Jânio Quadros, que na época era o presidente brasileiro, também não economizou nas homenagens a Che Guevara. Em agosto de 61, quando em visita ao Brasil, Guevara recebeu de Quadros a condecoração da Gran Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul e agradeceu ao presidente com o seguinte discurso: "Senhor presidente, como revolucionário, estou profundamente honrado com essa distinção do governo e do povo brasileiro. Porém, não posso considerá-la nunca como uma condecoração pessoal, mas como uma condecoração ao povo e à nossa revolução. E assim comunicarei com as saudações desse povo que Vossa Excelência pessoalmente representa e transmitirei com todo o desejo de estreitar nossas relações." O malfadado episódio foi, por si só, tão infame que por muito pouco os militares do Planalto não realizaram o motim ali mesmo. Subsequentemente, quando Jânio Quadros renunciou, havia uma considerável resistência entre os militares quanto a permitir Goulart, que era o vice, assumisse como presidente. Nesse episódio, inclusive, Goulart estava em viagem oficial à China comunista, mas Brizola assumiu uma postura guevarista e, exibindo uma submetralhadora ao lado do Terceiro Exército, deu início ao que ficaria conhecido como Campanha da Legalidade. Os soldados pró-Brizola e as forças de oposição prepararam operações militares uns contra os outros. O evento quase mergulhou o Brasil numa guerra civil, mas o desfecho veio através de um grande acordo político que instalou temporariamente o parlamentarismo no país. Já que sua posse foi conturbada, o próprio mandato de João Goulart não seria menos barulhento. "Se não dermos o golpe, eles darão contra nós", dizia Leonel Brizola, cunhado de Jango e governador do Rio Grande do Sul. O governador esquerdista de Pernambuco, Miguel Arraes, afirmava o mesmo: "Volto certo de que um golpe virá. De lá ou de cá ainda não sei." Mas não eram apenas os caciques políticos que planejavam um golpe. Entre 1961 e 1962, o movimento revolucionário Tiradentes montou campos de treinamento de guerrilha em Goiás com financiamento do próprio Fidel Castro. A existência dessa guerrilha em Goiás foi descoberta graças aos documentos encontrados no acidente aéreo do Peru que já mencionamos. No campo político, o presidente aprovou uma Lei de Remessas de Lucros de 1962, que impedia multinacionais de enviar para fora do Brasil mais do que 10% do lucro por elas obtido. Goulart chegou até a enviar para o Congresso um decreto de estado de sítio que permitiria a ele prender opositores e passar reformas com que tanto sonhava. Mas mesmo com o apoio de certos líderes militares, os congressistas temeram que, ao alçar Goulart ao poder absoluto, eles mesmos ficariam à sua mercê. No fim, o próprio Goulart cancelou aquela patética manobra.
Noutro de muitos eventos protagonizados por apoiadores de Goulart, o ano de 63 também ficou conhecido pelo discurso do subtenente paraquedista Gelsi Rodrigues Correia. Em apoio ao projeto de reforma de Goulart, fez a seguinte declaração: "Pegaremos em nossos instrumentos de trabalho e faremos as reformas juntamente com o povo. E lembrem-se, os senhores reacionários, que o instrumento de trabalho do militar é o fuzil." O subtenente, a propósito, ficou conhecido como integrante da guerrilha do Caparaó. Seu discurso precedeu a Revolta dos Sargentos de setembro de 1963, em que militares se amotinaram nos prédios do Departamento Federal de Segurança Pública, na estação central da Rádio Patrulha, do Ministério da Marinha, da Rádio Nacional e do Departamento de Telefones Urbanos e Interurbanos. As comunicações de Brasília com o resto do país foram cortadas. Como se vê, não é exagero dizer que o Brasil, na época, era um verdadeiro barril de pólvora. Já em março de 64, estoura a Revolta dos Marinheiros, organizada no prédio dos sindicatos dos metalúrgicos. Após negociação, os militares revoltosos foram liberados sem qualquer reprimenda e sequer tiveram que ser processados por insubordinação, graças à anistia proporcionada por João Goulart. Em 30 de março, dois protagonistas da revolta, o Cabo Anselmo e o almirante Cândido Aragão, compareceram a uma reunião organizada pela Organização de Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar no Automóvel Clube, na presença de Goulart, que indicava o apoio de Goulart aos revoltosos. Goulart, na ocasião, também protagonizou um discurso inflamado, que alguns dizem foi impulsionado pelo uso de substâncias não muito sacrossantas. Toda essa balbúrdia no exército, por configurar um grave caso de indisciplina em prol do presidente, fez com que muitos militares abandonassem qualquer lealdade que ainda tivessem ao mandatário. Nesse ponto, convém retroceder algumas semanas a fim de comentar o discurso de João Goulart na Central do Brasil, no dia 13 de março, em que o presidente, mesmo numa posição política delicada, fez um pronunciamento anunciando a desapropriação de numerosas propriedades para a reforma agrária e a encampação das refinarias particulares de petróleo. Não só isso, como Goulart também afirmou que a própria Constituição Federal era ultrapassada e precisava ser revogada. Tudo, segundo ele, para abrir caminho para atender os anseios da classe trabalhadora, que enfrentava uma grave inflação. Além da reforma agrária e da mudança da Constituição, as ditas reformas estruturais de Goulart ainda visavam uma legislação tributária e leis urbanísticas sob pretexto de combater a especulação, além de uma reforma bancária cuja função seria ampliar a disponibilidade de crédito, provavelmente alçando a impressora de dinheiro ao status de divindade. Por conta disso, cabe perguntar se, com falta de apoio político e estando limitado pela Constituição de 1946, que até então ainda vigorava, ainda assim Goulart fazia desapropriação de propriedades rurais, refinarias de petróleo, qual alcance não teriam seus decretos caso ele estivesse politicamente mais forte, caso pudesse revogar a Constituição a seu bel prazer. No fim das contas, os discursos de março de 64 mostraram que Goulart tinha perdido totalmente a paciência com os entraves que atrapalhavam seu projeto de revolucionar a sociedade. Como resposta, no dia 19 de março acontecia a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que foi, sem sombra de dúvidas, um dos grandes eventos que influenciaram a intervenção militar. Os militares acabaram intervindo no final de março de 1964, mas a lista de informações que indicam a possibilidade de um golpe comunista no Brasil não para aqui. Mas o comunismo ainda era forte depois da intervenção militar de 64, como mostram as guerrilhas. Então, em 31 de março de 1964, os militares tomaram o poder e publicaram seus atos institucionais e permaneceram no poder até 1985. De tudo que foi dito até aqui, cabe reconhecer que nos anos que precederam o ato de 31 de março de 64, o Brasil esteve envolto em uma teia de conspirações que, em maior ou menor grau, envolvia o governador de um estado, o presidente da República, alguns deputados, jornalistas e militares dissidentes. Não é só isso, mas essa teia contava ainda com militares treinados e financiados em Cuba e na União Soviética, sem falar na ação das embaixadas dos satélites soviéticos que buscavam com afinco semear de todas as formas a influência socialista no Brasil e na América Latina. Somados tais fatores, fica desde logo desmentida aquela narrativa de que nunca houve possibilidade de golpe comunista no Brasil. Não obstante, ao contemplar todo esse cenário de conspiração, espionagem, treinamentos em Cuba, formação de diversos grupos de esquerda no Brasil, seria justo indagar a seguinte questão:
por que mesmo com tanto apoio e estrutura, os comunistas não conseguiram o poder? Bem, verdade seja dita, o próprio serviço secreto da STB teve que responder a essa embaraçosa pergunta em um dos documentos que relataram os eventos de março de 64. Dentre as razões apontadas pelo serviço secreto comunista, a explicação que sobressai é a falta de organização e excesso de triunfalismo na atitude dos socialistas brasileiros. Uma particularidade teórica dos marxistas é que eles acreditavam numa marcha inexorável da história rumo ao socialismo. Assim, por paradoxal que pareça, essa filosofia ateia parece se ancorar na esperança de que o próprio cosmos irá trabalhar em favor de uma vitória final do comunismo. Em suma, havia a crença na profecia de Karl Marx que a velha ordem sucumbiria diante da marcha inexorável da história. Embora pareça paradoxal imaginar milhares de comunistas com absoluta certeza da vitória contra o capitalismo, devemos lembrar que essa foi a época de ouro da União Soviética, e que ao menos eles podiam se gabar de ter enviado para o espaço o primeiro cachorro e o primeiro cosmonauta, além de terem dominado tão bem a tecnologia nuclear a ponto de criar a Tsar Bomba, que até hoje mantém o recorde de maior detonação nuclear da história. Por outro lado, se na União Soviética o domínio da elite do partido era absoluta, no Brasil haviam divisões que muito atrapalhavam as organizações dos comunistas. Embora houvessem diversos grupos engajados na causa, a grande questão sempre foi como colocar todas essas peças para funcionar de uma maneira uniforme. Desde os primeiros relatórios produzidos pelos tchecos lá na década de 1950, existem nos documentos diversas críticas aos costumes locais, como a mentira, o jeitinho brasileiro, o desleixo, a falta de pontualidade nas reuniões. No geral, o brasileiro não era visto como alguém de palavra e que arcasse com suas responsabilidades. O STB, em boa parte, culpa a indecisão de João Goulart pela ausência de uma resposta enérgica face ao movimento de 64. E tal fato, por incrível que pareça, chega a ser louvado pela esquerda pacifista moderna, que enxerga em Goulart um bom líder que não queria ver sangue derramado. Essa avaliação não vem apenas dos soviéticos, mas ecoa até por José Wilson da Silva, um dos militares próximos a Goulart, que ficou conhecido como Tenente Vermelho. Sua opinião sobre Goulart é que se ele tivesse 10% do vigor de Fernando Collor, o país teria avançado de forma extraordinária. Nas suas palavras, Jango não tinha pulso, não decidia, consultava e no final deixava para os outros decidirem. O tenente, ao que tudo indica, fazia parte do chamado dispositivo militar, que era uma das forças armadas que Goulart vinha aos poucos cooptando para sua causa. De toda forma, muito do que os comunistas levaram décadas para conseguir acabou caindo ao chão, graças ao general Olímpio Mourão Filho e sua decisão de marchar no dia 31 de março de 1964. De fato, a esquerda só começaria a se recuperar desse golpe em 65, ano que foi realizado o primeiro ato de guerrilha da luta armada. Mas neste ponto, muitos líderes socialistas já estavam fora do Brasil, discutindo inutilmente quem morreria quando eles chegassem ao poder. Ainda assim, caso não houvesse essa intervenção militar e se os socialistas tivessem mais 5 ou 10 anos para trabalhar sem serem importunados, quem sabe o que poderia ter sido do Brasil. Se Goulart pudesse produzir uma constituição a seu gosto, como fez Getúlio Vargas, ou se, em seu lugar, o Brasil fosse comandado por um militante mais enérgico, como Brizola, qual teria sido o desfecho? Em última análise, é um alívio constatar que o Brasil não foi por esse caminho. Enfim, somados tais episódios com uns tantos outros que infelizmente não poderei expor neste trabalho, confesso que foi grande a minha surpresa ao analisar mais fundo a história do Brasil. Antes, eu estava certo que os comunistas não poderiam oferecer qualquer ameaça significativa em 1964. Até suspeitava que a própria ação dos militares tivesse sido precipitada. Mas ao deixar os fatos falarem, tive que me render à única conclusão possível. Sim, o Brasil tinha chances de se tornar uma Cuba, não há como garantir que isso não aconteceria caso os militares não tivessem agido preventivamente. Nem mesmo as fraquezas e debilidades do movimento comunista servem de argumento para indicar que eles não fossem uma ameaça, pois, se naquele momento eles não tinham preparo suficiente para tomar o poder, tampouco seria desejável que os militares esperassem até seus inimigos estarem 100% preparados para só então tomar alguma providência. E pelo histórico, olhando todos os avanços que comunistas tiveram por aqui a partir da década de 50, não seria surpreendente que eles pudessem representar uma séria ameaça em um curto espaço de tempo. Não obstante, isso não é uma chancela incondicional do regime militar. Há eventos bastante questionáveis por parte do
do regime, como a ação do DOPS contra Raul Seixas e Paulo Coelho, uma dupla que tinha tanto poder de derrubar o regime quanto tinha chance de atrair discos voadores. De qualquer forma, muitos se surpreenderiam com a frieza dos tribunais revolucionários e das torturas e assassinatos que a esquerda praticava por meio deles. Tais tribunais, diga-se de passagem, constituem outro ponto que a elite política busca impedir que se discuta. De toda forma, nas últimas décadas, quase 100% dos relatos sobre esse período foram produzidos segundo a ótica dos socialistas e, portanto, valeria a pena compilar as informações desse trabalho a fim de fazer um contraponto, mesmo que significasse advogar indiretamente em favor de homens controversos como Castelo Branco ou Geisel. Fica, portanto, registrada minha contribuição para o esclarecimento desse importante episódio da nossa história. Obrigado por sua audiência.